Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando, e nesta sexta-feira, 8 de março de 2024, aconteceram pelo mundo manifestações do Dia Internacional da Mulher. Aqui em São Paulo a gente fez a cobertura do ato que começou no MASP, foi até a Praça Roosevelt, mesmo debaixo de chuva, continuou grande, e é um dia de luta, um dia de reivindicação de direitos, e é extremamente importante todo mundo, seja mulher ou não, se somar a essa luta aí, porque é uma luta de toda a humanidade, embora obviamente seja uma luta contra uma série de opressões que recaem sobre as mulheres principalmente. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nessa cobertura. Eu tô aqui com o Márcio e com a Adriana da OSL e eu queria saber por que os anarquistas estão aqui na rua debaixo de chuva nesse Dia da Mulher, lutando pelo que vocês estão? O Dia Internacional da Mulher é um dia de luta, né? Acho que é sempre bom, importante ressaltar isso, né? Por mais que as marcas e os governos hoje em dia tentem esvaziar esse sentido. Então a gente acha que é importante estar aqui por ser um dia de luta, por ter muito ainda a avançar nesse sentido, né? Tem a luta pela legalização do aborto, que deve ser uma luta de toda a classe trabalhadora também, não só das mulheres. Tem vários ataques aqui acontecendo, né? A gente vê aqui na própria cidade de São Paulo a prefeitura tentando restringir o acesso ao aborto legal das mulheres, e por isso é importante a gente estar aqui, assim, debaixo de chuva. É sempre importante estar nesses dias de luta, eles representam muita coisa e, assim, é importante, para além disso, estar o ano todo também nas ruas, fazendo luta constante contra esses ataques que a gente tem visto aí. Eu vou acrescentar também, né, contra a violência policial que acontece o tempo todo, quanto feminicídio, pensando que as mulheres trabalhadoras o tempo todo são aí esmagadas pelo sistema. Em relação à violência policial, o tanto de mulheres que, inclusive na Cracolândia, sofrem violência toda semana e são jogadas para frente no fluxo, sofrendo com os policiais que estão no centro de São Paulo também. Tem essa operação na Baixada Santista também, que já matou quase 40 pessoas só no mês, que é mais um reflexo aí da violência policial, da brutalidade. A gente tem visto que tem vários casos aí de execução já, com muitas provas, enquanto o governo de São Paulo continua falando que as operações são contra o crime, né? Então é importante, a gente tem visto mulheres, mães, mulheres de egressos do sistema prisional que estão sofrendo também com isso nas comunidades ali da Baixada Santista. Pelas mulheres sindicalistas também que estão aí na luta, né, em relação ao trabalho, melhores condições e direitos, né, sobretudo também ligados à maternidade e em relação a poder abortar. Vou aproveitar a questão do aborto e perguntar para vocês: o direito ao aborto e outros direitos democráticos básicos para as mulheres, qual é o melhor caminho de lutar por eles? Vocês acham que o capitalismo é capaz de resolver a opressão da mulher? E focando na questão do aborto também. A gente tem a plena noção de que o capitalismo não vai resolver esses problemas. Então a gente vê a questão de problemas de diferença salarial, por exemplo, que a gente avança e nunca chega a essa questão da igualdade. E a mesma coisa com direitos reprodutivos como o do aborto, o direito de planejamento familiar e etc. Então, assim, a gente acha que é muito importante reivindicar nesses momentos, fazer avançar essas lutas. A gente tem alguns exemplos aí na Argentina, por exemplo, agora na França, que colocou na Constituição o processo de aborto, mas que a gente só vai ter esse direito pleno e garantido a todos e a todas quando a gente romper com esse sistema capitalista que traz com ele o machismo também, a transfobia e a restrição a esses direitos. Assim, ainda mais num país de terceiro mundo como o Brasil, é importante a gente fazer avançar por meio da luta direitos básicos que a gente precisa ter
para a gente chegar no momento de ruptura, sem perder isso de mente. Beleza, obrigado, gente. Só um último ponto, pensando no futebol e em outros esportes, esse é um ano olímpico, né? Pensando nas mulheres no esporte, na igualdade de direitos, numa equiparação salarial também. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Daniele, assessora da Amanda Pascoal. Estão aí representando também o mandato da Érica Hilton. A Amanda Pascoal também pré-candidata aí. Eu queria saber qual é a importância de incluir mulheres trans, de identidades trans na luta nesse Dia da Mulher. É uma importância gigantesca, ainda mais representando o mandato da deputada federal Érica Hilton, que foi a primeira mulher negra travesti mais votada do país quando ela foi candidata a vereadora, e está ocupando esse espaço, ainda mais vindo de um governo fascista, que foi o último governo na presidência, reafirmar qual é o objetivo nosso, mulheres, para derrubar esse fascismo e lutar por direitos, ainda mais pensando numa questão que o Brasil é o país que mais mata travestis transexuais pelo 15º ano consecutivo. Então, e ocupar esses espaços é muito importante para mim, como ativista e militante da causa, e ver cada dia mais que a política está abrindo espaço para o meu povo, minha população, é muito importante, e reafirmar que a gente cada vez mais vai ocupar o que é nosso, o que nos foi tomado há muitos anos. Esse espaço sempre nos foi negado, e agora está cada vez mais forte, ocupando, e ver que dentro do Congresso a Érica Hilton está fazendo o seu papel, como a Érica fala, não toleraremos preconceito nenhum, feminismo nenhum, e vamos lutar para diminuir o feminicídio no país, que é um país que mais mata mulheres no mundo também. Se você parar para pensar nas estatísticas, quantas mulheres são mortas por minuto no país, e quantas mulheres sofrem violência doméstica e não têm o apoio do governo, dos órgãos públicos, para poder se posicionar e ser resguardada e protegida. Posso fazer mais uma pergunta? Sim. Tá. Quais são as políticas públicas, algumas das políticas públicas, né, porque são muitas, principais para as mulheres e para a população trans no geral, que você acha que é importante a sociedade passar a aplicar? Eu acho que um deles, a gente já teve um avanço muito grande, que é o acesso ao trabalho, acesso a essa população a trabalhar. Quanto tempo faz hoje, pensando atualmente, que você vê uma porcentagem minúscula de mulheres transexuais e homens trans ocupando cargos em empresas, que antigamente eram jogados na sarjeta, na rua. Então, eu acho que, a priori, continuar esse trabalho junto ao Ministério do Trabalho, de inclusão social dessas pessoas no mercado de trabalho. Eu acho que é uma pauta das mais importantes, para que a gente precisa lutar cada dia mais. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Simone Nascimento, co-deputada estadual do PSOL pela bancada feminista, constrói a insurgência e o Movimento Negro Unificado. Eu queria saber, principalmente pelo lado do Movimento Negro Unificado, é possível que o feminismo não seja antirracista? É impossível, porque não dá para ver algumas mulheres livres enquanto outras mulheres negras não estão. Então o feminismo, ele sobretudo tem que ser antirracista, porque senão ele não está lutando pela verdadeira igualdade. Ainda mais no Brasil, onde nós somos maioria mulheres negras, né? Entendi. E eu queria saber, agora também pela bancada feminista, quais são os caminhos de luta que vocês veem dentro das instituições que ajudam a garantir mais direitos para as mulheres? Bom, a gente tem feito uma luta muito grande que fala da importância dos movimentos sociais estarem com a gente no enfrentamento à extrema-direita na institucionalidade. Então, nosso feminismo é a luta da maioria, então nós lutamos contra a privatização da Sabesp, lutamos para denunciar a ausência de orçamento na Secretaria das Mulheres, e a gente acha que só assim a luta organizada pode fazer com que o Parlamento e o Executivo avancem em direitos. Beleza, obrigado. Vamos junto. Eu estou aqui com a Carolina, do coletivo LGBT comunista e do PCB, o Partidão. E eu queria saber, primeiro, por que vocês estão aqui na chuva e tudo, nessa marcha, nesse Dia da Mulher,
Que direitos vocês reivindicam? E se você quiser focar um pouquinho mais no aborto, nessa primeira pergunta, pode ficar à vontade. É muito importante construir o ato hoje, porque o ato ele representa justamente isso, essa questão do trabalho doméstico, que ele não é dividida, porque sempre vai recair sobre a mulher as questões de cuidado e da reprodução da vida. Então é justamente sobre essa questão que a gente aqui, enquanto linha, defende, sobre a questão da divisão do trabalho, sobre essas questões que vão assim estruturalmente fazer com que o trabalho doméstico e tudo mais recaia sobre a mulher. Focando assim, falando sobre a questão do aborto, enfim, a questão o corpo da mulher, ele sempre vai ser visto como uma propriedade que não pertence a ela, né, uma propriedade do outro. Então a questão do aborto, a gente construir uma resistência para que isso seja meio que assim, primeiro institucionalmente votado, né, mas também pensando num horizonte maior depois disso. Mas que a mulher consiga decidir o que ela vai fazer com o próprio corpo dela, que ele não seja mais uma ferramenta para a reprodução do capital. Tá, e com relação à socialização do trabalho doméstico, que é um debate aí que teve muita força na Revolução Russa de 1917, enfim, e com relação à socialização do trabalho doméstico, o que vocês acham legal trazer para a discussão desse tema, para que todo mundo reflita enquanto sociedade? Assim, que na verdade a socialização do trabalho doméstico ele só vai ser conseguido também quando a gente conseguir compreender qual é a divisão, é isso, é a questão da divisão do trabalho e como o capital vai usar dos nossos corpos e da nossa consciência e da nossa subjetividade para se auto-reproduzir. O trabalho recai sobre a mulher, porque historicamente a gente tem essa estruturação a partir das determinações que vão aparecendo para que o capital também se reproduza. Então a gente compreendendo a divisão do trabalho, a gente só entende que isso vai ser superado depois que isso depende também, é indissociável da luta de classes. Então isso só vai ser superado depois do poder popular, de fato. A gente tem até um avanço nisso institucionalmente hoje, quando foi votado, por exemplo, a questão da PEC das domésticas e tudo mais, mas são avanços muito pequenos, assim, que eles conferem uma pequena seguridade, mas eles não estão avançando para a superação dessa questão. Superação de compreender o trabalho doméstico também como trabalho de reprodução. É isso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Mariana, da Abrapso e da Frente de Descriminalização do Aborto de São Paulo. E eu queria saber, primeiro, qual é a importância de lutar pela legalização do aborto nesse dia aqui hoje? E quais, além da proibição do aborto, né, quais são fatores de adoecimento mental das mulheres aí que se acha relevante que estejam no debate público? Boa noite, tudo bem? É interessante pensar que toda a movimentação, toda a reivindicação em relação às mulheres é sempre uma pauta importante para qualquer ciência, para qualquer governo, em função da necessidade de que a gente possa atender as demandas específicas de mulheres, as demandas específicas de mulheres, de pessoas que têm uma gestação, independente de serem mulheres ou não, mas que têm uma restrição no acesso aos serviços, principalmente. Como foi o caso do fechamento do hospital, do Cachoeirinha, do Nova Cachoeirinha, que era um serviço de referência dentro do atendimento a mulheres vítimas de violência, a crianças principalmente com menos de 14 anos, que são vítimas de abuso sexual e que a gente precisa dar um apoio, dar um tipo de referência para que elas possam ter atendimento, porque elas possam ter assegurados os seus direitos, principalmente. Isso é uma função fundamental dentro da saúde mental, dentro da relação entre a relação psicossocial e a sociedade e as demandas que vêm de uma ordem, principalmente de uma ordem normativa, para que a gente possa garantir os direitos, para que a gente possa garantir o acesso aos serviços de saúde públicos, principalmente, e que a gente tenha um apoio relacionado
a esses serviços, porque a gente não pode perder os direitos que a gente já tem, que já são poucos, né? Dentro da discussão sobre a legalização do aborto, a gente tem toda essa questão de pessoas que têm seus direitos reprimidos em função das políticas públicas, dos governos atuais, e que não querem garantir que elas tenham acesso a essa saúde, acesso à educação, acesso a serviços públicos que atendam essas demandas. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Fabiana, da Resistência. Ela é pré-candidata a vereadora junto da bancada feminista de Guarulhos, pelo PSOL, né? E eu queria saber o seguinte: qual a importância que vocês veem de não apenas tentar a grande política, né, tentar uma eleição formal, mas também de estar aqui na rua, mesmo embaixo de chuva, construindo esse dia de luta? Primeiro que nós mulheres devemos estar nos espaços de poder, para ajudar a decidir as pautas, para realizar todo o trabalho que significa melhorar e trazer dignidade para nós. Estar aqui é lutar contra os governos neoliberais, é lutar contra o bolsonarismo, é lutar contra o Tarcísio, que vem retirando verba, mesmo diante de estatísticas que falam que o aumento de violência contra a mulher vem aumentando, seja de morte, seja de violência sexual, fechando o hospital e pedindo uma política de proteção às mulheres para que elas possam se sentir mais seguras. A gente está nas ruas para pedir pela vida das mulheres e a gente está na rua para pedir direito. Essa é uma questão extremamente importante que a gente luta no nosso cotidiano. Hoje é um marco, mas todos os dias nós estamos lutando para que as mulheres possam ser ouvidas e respeitadas. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Tatiane, do Centro de Defesa e Convivência da Mulher. E eu queria saber por que é importante, mesmo debaixo de chuva, estar aqui nessa manifestação hoje. Por quais direitos vocês estão lutando? Todos, né? Nenhum direito que as mulheres têm hoje vieram do nada, né? Brotaram do chão. Todos os direitos, eles são fruto de muita luta e luta das ruas mesmo. Então é muito importante as mulheres estarem aqui e se posicionarem contra o feminicídio, contra o aumento da violência, contra a falta das verbas mesmo, que estão sendo reiteradamente cortadas pelo governo do estado. Então é muito importante estar aqui para manter os direitos que as mulheres têm e ampliar os direitos também. Entendi. E qual a importância do centro de vocês? O que vocês acham que é legal que a sociedade saiba sobre o trabalho que acontece nele? Nós somos um centro de referência, né, às mulheres em situação de violência doméstica. Então atendemos as mulheres em todos os tipos de violência e elas podem buscar atendimento jurídico, psicológico, social, abrigamento. São 15 CDCMs na cidade de São Paulo e esse está localizado em São Mateus, no extremo leste. Então é uma região bastante populosa, bastante grande, que atende uma quantidade bastante grande de mulheres também em situação de violência doméstica. Beleza, obrigado. Nada. Eu estou aqui com o Will, estudante do Rebeldia, pessoa não binária, né? E eu queria saber o seguinte: qual a importância de estar construindo a luta das mulheres, né, no Dia das Mulheres, mais de 100 anos depois da Revolução Russa, né, e de todas as conquistas que tiveram naquele momento para mulheres, para LGBTs, né, que na época não se chamava assim, com esses termos, né, mas qual a importância de estar aqui na rua lutando por direitos básicos que o capitalismo ainda não concedeu? Então, a principal importância é que, por mais que diversos direitos eles sejam obrigatórios pela legislação ou pela própria Constituição, eles não são respeitados no dia a dia, como a gente pode ver pelas taxas de feminicídio e de mortes das pessoas trans aumentando cada vez mais. O Brasil ele continua sendo o país que mais mata transexuais e é muito importante a gente estar aqui sempre, todo ano, reconstruindo esse ato para que possa lutar cada vez mais, porque o Brasil ele seja um país cada vez mais inclusivo. E sempre bom também lembrar que esse ato ele não é só para mulheres cis, as mulheres trans, as pessoas não binárias também são embarcadas. E é muito importante lembrar também que nesse ano
também está sendo incluída as mulheres palestinas, que estão a linha de frente na luta, que são as pessoas que mais sofrem no genocídio promovido por Israel. Posso fazer mais uma pergunta aqui? Tá. Com relação às pessoas que não são mulheres cis, mas são ou mulher trans ou não binário, que nem no seu caso, qual é a importância da gente entender o gênero para além de como a sociedade costuma pautar a discussão do sexo biológico? Qual a importância da gente incluir junto das mulheres cis as outras pessoas que se identificam com a feminilidade? A principal importância é porque se a gente não reconhece a não binaridade e a não cisgeneridade, se isso não é reconhecido, a gente acaba por excluir essa população. E essa população sendo excluída, elas acabam à margem, fazendo com que cada vez ficam com um trabalho mais explorado, sendo cada vez mais desgastante o trabalho e o dia a dia dessas pessoas. Tendo que lutar cada vez com mais com a opressão, que já é grandíssima no dia a dia. Então é cada vez importante todas as pessoas, inclusive mulheres cis, porque é uma luta conjunta contra a opressão. A luta de uma mulher cis é a mesma luta da mulher trans contra o machismo. Por mais que uma sofra da transfobia e outra não. Por mais que a luta pode ser diferente, ainda é a mesma luta em conjunto contra o machismo e contra o patriarcado. E essa mesma luta também embarca para a transfobia e para outras questões de gênero, como a não binaridade. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Márcia, coordenadora das Promotoras Legais Populares de Mogi das Cruzes. Eu queria saber o que motiva vocês a estarem aqui debaixo de chuva nesse ato hoje, por quais direitos vocês estão lutando, antes de entrar realmente na questão do trabalho de vocês. A data do 8 de março é uma data de luta das mulheres trabalhadoras. Então a gente está aqui para reivindicar igualdade salarial, o direito ao aborto, que é uma pauta que está em voga já há um tempo, porque ela está sendo votada no STF. E pela questão da Palestina também, a gente está se posicionando contra o genocídio da Palestina. A questão da privatização, que atinge a mulher trabalhadora também, né? Tem muito se falado da privatização da água no Brasil, e a gente sabe que quem paga geralmente essas privatizações é a classe mais pobre, geralmente as mulheres pretas, as mulheres periféricas, que vão ter rendimentos menores e que parte do salário dela vai para arcar com coisas que o Estado deveria arcar, que é, por exemplo, acesso à água, acesso à moradia. Então, o 8 de março é um dia muito importante para a gente reafirmar nossa força, nossa luta. O movimento hoje estava lotado, eu acho que é muito importante para a gente marcar esse dia. Entendi. E qual é exatamente a atividade de vocês? Vocês dão orientação jurídica? Vocês ensinam as mulheres a reivindicarem seus direitos? Enfim, qual a importância da luta de promotoras, né, na luta das mulheres? O movimento das Promotoras Legais Populares é um movimento que tem na América Latina, no Brasil vai fazer 30 anos, e é um movimento de educação popular em direitos. Então a gente fica o ano todo estudando junto com as mulheres, para que a gente se fortaleça, para que a gente entenda a rede de proteção às mulheres e para que a gente também se engaje nas lutas pelos nossos direitos. Entendi, obrigado. Eu estou aqui com a Carol do POR, eu queria saber por que vocês estão aqui hoje, debaixo de chuva, na rua, lutando pelos direitos das mulheres. Quais são os principais direitos que vocês acham importante, as principais discussões da mulher aí, que vocês acham importante trazer para a sociedade? Bom, a gente está aqui, primeiramente, porque o 8 de março ele representa uma data histórica para o movimento operário, na luta contra a opressão sobre a mulher. E a gente não poderia também deixar, nesse momento desse genocídio que está acontecendo na Palestina, onde mais de 30 mil mortos, 70% são mulheres e crianças, então a gente não poderia deixar de participar desse ato de forma alguma, na defesa, né, pelo cessar-fogo na Palestina, acabar com esse genocídio. E também, diante da crise capitalista, da decomposição do capitalismo, cada vez mais a gente vê as opressões se aprofundarem, independente do governo que esteja,
entra governo, sai governo, a situação da mulher não se resolve. Os dados estão aí para comprovar isso, né? O feminicídio, mais de 1.400 mulheres mortas em 2023. A gente está vendo também a questão do salário mínimo. O salário da mulher não se iguala, apesar das propostas do governo, não se iguala. A burguesia não consegue cumprir essas bandeiras de salário igual, né, de igualdade salarial para a mulher. E a mulher se vê cada vez mais oprimida pelo capitalismo em crise. Então a gente está aqui em defesa também da unificação dos movimentos. A gente acredita que todos os explorados, os oprimidos, de forma geral, eles devem se unificar na luta contra todas as opressões, pela revogação das contrarreformas, né, da terceirização, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária. Na luta pelos empregos e pelos salários, também atinge principalmente as mulheres pretas e as mulheres pobres. Não tem nem direito a um trabalho formal, né, muitas vezes. Então a gente defende, nesse momento crítico que a gente está vivendo, essa unificação, a convocação de um Dia Nacional de Luta em defesa dessas reivindicações e pelo cessar-fogo na Palestina. Em relação ao salariamento da mulher, de fato a mulher ela assume mais de 20 horas de trabalho semanal com os trabalhos domésticos e serviço doméstico. Isso é mais do que o dobro, é quase o dobro do que o homem assume na família. E de fato, a partir disso surgem propostas de remuneração, de salariamento do trabalho doméstico. Porém, ele se choca com a crise mundial do capitalismo, com a decomposição do sistema. E isso a burguesia não consegue cumprir. Então a nossa defesa é que o Estado assuma as tarefas domésticas, seja com creches, com restaurantes populares, restaurantes e também lavanderias, para libertar a mulher da escravização, da escravidão do lar. Então essa é a nossa defesa, que a gente deve superar a crise de direção em defesa de um partido realmente revolucionário, o Partido Mundial da Revolução Socialista, que se reconstrua a Quarta Internacional, porque é só com a revolução que a mulher vai se libertar das amarras do capitalismo e de todas as opressões, assim como os demais oprimidos também. Afinal, a opressão sobre a mulher, como todas as formas de opressão, elas são sintomas, elas são manifestações da opressão de classe, são resultado da sociedade de classe. Então só com a revolução proletária será superada. Beleza, obrigado. Obrigada. Eu estou aqui com a Isabel, das feministas antirracistas socialistas e da LSR. Eu queria saber o seguinte, qual a importância de estar aqui mesmo embaixo de chuva hoje, lutando pelos direitos e pela questão das mulheres nessa sociedade? Bom, para nós é fundamental, o 8 de março é um dia de luta, é lógico que a gente comemora uma série de direitos, mas fundamentalmente é uma data de luta contra o machismo, contra a desigualdade de gênero, contra a opressão, e a gente entende que a gente está lutando com um pilar fundamental do capitalismo que a gente precisa derrubar. O capitalismo, apesar de hoje fazer uma série de promessas e colocar uma série de pautas das mulheres na grande imprensa e nos seus instrumentos, na verdade ele lucra bastante com a desigualdade de gênero, lucra bastante com essa guerra também contra as mulheres na Palestina. E a gente quer denunciar tudo isso aí no 8 de março, com as privatizações que atingem as mulheres, né? Nós temos como eixo principal as feministas das ruas, na luta pela legalização do aborto, contra a violência, toda forma de feminicídio, transfeminicídio, lesbocídio, contra as privatizações dos presídios, da saúde, do transporte, por mais direitos e também denunciando aí os ataques genocidas em Gaza, na Palestina. Posso fazer mais uma pergunta? Com relação aos direitos das mulheres, é possível que eles sejam plenamente conquistados no capitalismo? Não, na verdade eu sempre trago dados da ONU, por incrível
incrível que pareça, falando como que, na verdade, a gente está cada vez mais longe de atingir a igualdade de gênero. Antes, há um tempo atrás, era, sei lá, 100 e poucos anos, hoje é mais, assim. Então, na verdade, tem poucas possibilidades de conseguir proposta e é por isso que tem mulheres fazendo levantes no mundo todo. Não só hoje, no 8 de março, mas a gente tem várias lutas na América Latina e na França, que conseguiu agora a legalização do aborto. E a gente tem várias lutas no mundo todo mostrando aí as mulheres em luta para conquistar direitos. A gente quer esses avanços para agora, mas a gente entende também que é preciso construir uma alternativa a esse sistema, uma alternativa feminista, uma alternativa socialista, que consiga dar resposta aí às reais demandas que a gente tem. Por isso que a gente tem também esse nome Feministas Antirracistas Socialistas. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Camila, do Brigadas Populares, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar aqui embaixo de chuva, construindo a luta das mulheres nesse dia. Bom, primeiro a gente está aqui com a nossa ocupação Elza Soares, né, que está localizada próximo ao metrô Na Rosa. Para nós é fundamental a luta, trazer as mulheres da ocupação, que são a maioria, né, e ainda está reivindicando a moradia digna, e uma política que não seja só de despejos para a cidade de São Paulo. Além disso, né, a gente trouxe a faixa se colocando contra as privatizações, porque isso afeta diretamente as ocupações, né? A gente já tinha dificuldade de negociar com a Enel uma tarifa social e agora é quase impossível regularizar, né, a luz na nossa ocupação. E além disso, queremos Bolsonaro preso, né? O fascismo afetou muito a vida das mulheres, né? As privatizações vêm no bojo de tudo isso, na representação do fascismo através do Tarcísio e do Ricardo Nunes. Então nós também estamos de frente aí para colocar esse canalha na cadeia. Entendi. Posso fazer mais uma pergunta? Por que é importante lutar por moradia hoje em dia, principalmente para as mulheres? E por que a privatização vai contra os direitos que vocês lutam? Porque nesse momento eles querem privatizar o acesso aos bens básicos da dignidade humana, que é a luz e a água, né? Hoje, por exemplo, a nossa ocupação tem tarifa social na Sabesp, só foi possível porque ainda ela era pública, né? E a Enel já tínhamos dificuldades, porque boa parte dela já era privatizada, né? E a tarifa já é mais cara e a negociação é muito mais difícil, né? E sobre a moradia, a maioria das nossas mulheres são mulheres negras que ganham um salário mínimo, que trabalham no bairro da Vila Mariana como empregadas domésticas e que não conseguem garantir um salário para pagar aquele aluguel nessa parte da cidade que é tão cara, né? Então as mulheres negras ainda estão no centro do debate do direito à moradia, à água e à luz. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Cida da UNMSP e com a Nani da CNP e eu queria saber o seguinte: qual a importância de estar aqui na luta no Dia da Mulher, que não é um feriado, né? Apesar de ser uma data bem importante, mas qual a importância de estar aqui e quais são os direitos que vocês acham que as mulheres trabalhadoras ainda precisam conquistar e que vale a pena estar aqui lutando por eles? Então, boa tarde. Hoje é um Dia Internacional da Mulher, estamos aqui, né, mais um ano, a gente costuma dizer mais um ano, porque mais um ano a gente ainda olha para trás e sabe que muitos direitos nossos ainda não conseguimos conquistar, principalmente na questão profissional, na questão do trabalho. A mulher, ela ainda trabalha uma jornada maior que o homem, a mulher ainda ganha menos que o homem e a mulher ainda sofre assédio dentro dos seus diversos ambientes de trabalho. Então nós estamos aqui mais um ano reivindicando os nossos direitos. A mulher tem direito de ser o que ela quiser, aonde ela estiver. Então esse dia aqui é muito importante
porque nem o pessoal fala assim, mas hoje mesmo a gente teve uma conversa sobre isso, devia ser um feriado, a gente devia lutar por ser um feriado. Não é ainda, né? E assim, é um dia de luta mesmo, de expressar as nossas lutas, de lutar pelos nossos direitos. Na questão do trabalho, a gente sabe que ainda há muita desigualdade na questão da igualdade salarial. A gente sabe que isso ainda não está sendo correto. Tem muitas mulheres trabalhando e fazendo o mesmo serviço que muitos homens e ganhando muito menos, né? A gente também está aqui nessa luta, quando a gente diz assim, estamos lutando pelas mulheres, estamos lutando pelos direitos das mulheres de viver, de se manterem vivas. A gente sabe que a Lei Maria da Penha avançou muito, mas ainda a gente está vendo quanto que o número de feminicídio também cresceu nos últimos anos. Então isso a gente precisa melhorar e muito, avançar e muito na questão das medidas protetivas, né? Do combate à violência doméstica. A gente precisa lutar pelas mães que têm filhos especiais. A gente viu o boom das crianças com autismo agora, então essas mães, elas precisam ser remuneradas para poder cuidar dessas crianças, porque elas não podem trabalhar, não é qualquer pessoa que tem capacidade para ficar como essas crianças. Então essas mães dessas crianças especiais precisam ser tratadas de forma digna. Então as crianças precisam receber uma aposentadoria e as mães precisam receber um salário digno para poder cuidar dos seus filhos. E falando nisso, também esse mesmo problema das crianças autistas, aí eu já envolvo outras crianças também, é uma desigualdade, a questão da moradia, por exemplo, né? Existe o LOAS, por exemplo, para até uma faixa etária de salário que essa família ganhe. Também de moradia também, porém, tem famílias que têm um pouco mais de condição, digamos de 4 salário mínimo, porém, ele gasta muito com essa criança. Ele precisa de gastos, é um gasto bastante considerável e essa família ela fica totalmente desvulnerável. Não existe uma política pública que assista a família acima de 4 salários mínimos que tenha um deficiente na família, seja autista, seja síndrome, qualquer tipo de deficiência, ele não é assistido pelo Estado, porque simplesmente a política só assiste até um salário mínimo. Isso é desigualdade também. E essa mãe ela vem a sofrer com tudo isso, porque ela é rica para uma visão, mas infelizmente ela precisa gastar muito com aquela criança e ela acaba não podendo ter uma casa, pagando aluguel, precisando pagar tratamentos, fisioterapia, psicólogo, que nem sempre o SUS infelizmente ainda cobre toda essa necessidade que essa criança precisa, até mesmo na educação, e essa mulher acaba sofrendo muito com tudo isso. Nós, nas lutas de moradia, a gente tem um lema, uma frase que diz: a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. E eu ainda complemento que ter moradia é tão essencial quanto ter o que comer todos os dias. Porque se você não tem uma moradia, você fica vulnerável a todos os tipos de sofrimento, né? Então, assim, é tão essencial ter o que comer, ter o que beber todos os dias para sobreviver, ter uma moradia também. Entendi, obrigado. Eu estou aqui com a Stephanie, do Travessia, e também da Frente Única de Trabalhadores da Cultura. Eu queria saber, pelo Travessia, pela juventude de vocês, qual a importância que vocês veem de estar construindo o Dia da Mulher aqui, embaixo de chuva e tudo. Quais são os direitos pelos quais vocês estão lutando? Então, a gente entende que é uma tarefa histórica construir o 8M. O 8M é uma data que reúne trabalhadoras no mundo todo há muito tempo e que é uma luta que sempre foi de trabalhadoras e comunistas, desde a sua criação, desde a sua formação. Então a gente acredita, ainda mais hoje em dia, na conjuntura que a gente vive, de muito ataque aos direitos reprodutivos das mulheres, e não só ataque reprodutivo às mulheres, mas também ataque às mulheres trans, às pessoas travestis, essas mulheridades que são negligenciadas e tratadas pela sociedade como inferiores, e que é importante para o nosso feminismo reconhecer que o feminismo não é só o feminismo branco, é o feminismo negro, é o feminismo indígena. A gente precisa entender que o feminismo não pode priorizar certos corpos das suas lutas, principalmente no Brasil, onde a gente tem diversos territórios, diversas mulheres que têm lutas que vão para além
da luta do gênero, mas também a luta ecossocialista, a luta por território, a luta das mulheres quilombolas, indígenas. Então é de extrema importância a gente estar construindo agora no 8M e relembrando que a luta feminista é a luta de todas as mulheres, e inclusive das mulheres palestinas que estão aí sofrendo genocídio do mundo, e o mundo todo está assistindo as mulheres grávidas da Palestina sofrendo, não tendo poder ter seus bebês e tendo seus direitos atacados. Então é muito importante o nosso feminismo ser internacionalista, ecossocialista, antirracista, transfeminista. É isso que a gente acredita, é por isso que a gente está aqui na rua, debaixo de chuva, e vamos estar sempre continuar a luta. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Tabata, da Frente Estadual da Legalização do Aborto aqui de São Paulo, né, e também do Católicas pelo Direito de Decidir. E eu queria saber o que faz com que vocês, que sejam católicas, e muita gente alega que o cristianismo é contra o aborto no Brasil de hoje em dia, né? Então, por que vocês acham importante não apenas vir aqui construir o ato do Dia das Mulheres, mas também lutar pela legalização do aborto? Maravilha! Hoje, no dia 8 de março, a nossa organização Católicas pelo Direito de Decidir está completando 30 anos de luta no Brasil. E a gente existe justamente para defender o Estado laico, que para nós é um princípio inviolável, e também para denunciar a hipocrisia religiosa de setores reacionários que usam da pauta do aborto para condenar as mulheres. No Brasil, é importante dizer que a maioria das mulheres que acessam os processos de procedimento de aborto legal são mulheres católicas. Então, o fato hoje da Igreja Católica tratar isso como um pecado, como um dogma, não faz com que as mulheres deixem de procurar esse serviço. E a gente também está aqui em São Paulo, nesse 8 de março, mesmo com chuva, na luta, para denunciar o descaso do prefeito Ricardo Nunes, que fechou um serviço de aborto legal no Hospital Cachoeirinha, que fica na periferia de São Paulo, e era um dos principais serviços que atendia a maioria das mulheres de São Paulo. Então, hoje é um dia muito importante de luta para denunciar esses fundamentalismos religiosos e para denunciar esse descaso da Prefeitura de São Paulo de ter fechado um serviço, porque a gente sabe que hoje mulheres ricas têm contatos, têm médicos e com recursos financeiros elas conseguem acessar o aborto legal. As mulheres que não têm dinheiro, na sua maioria negras, de confessionalidade cristã e evangélica, procuram serviços, não são atendidas e acabam por acabar na clandestinidade. São vítimas de mortalidade, de vários processos que fazem com que seu direito não seja garantido, e é por isso que a gente está aqui nesse 8 de março para denunciar essa hipocrisia que é o aborto criminalizado. Entendi. Posso fazer mais uma pergunta? Pode, não falo demais. Não, tudo bem, ótimo. Eu queria saber também, já que você falou dessa política pública de legalização do aborto, né, que é uma política pública laica, que eu acho que é bem importante, né, hoje em dia que tem muito fundamentalista cristão aí, supostamente cristão, colocando como se aborto fosse uma questão aí absurda, um pecado, enquanto tá cheio de gente morrendo aí por não poder abortar. Além dessa política pública, que outras políticas públicas vocês acham importante defender, seja na questão dos direitos reprodutivos, e seja na questão também mais ampla, para que as mulheres de fato possam ter uma cidadania, direitos democráticos básicos? Sim. É importante dizer que o aborto é legal no Brasil desde 1940, previsto no Código Penal, que permite às mulheres ou pessoas que gestam acessarem 3 casos: anencefalia, risco de vida para a mãe e se forem vítimas de violência sexual. E para nós estarmos aqui hoje falando de aborto legal é também falarmos de justiça reprodutiva. Isso inclui debater e ampliar o debate sobre planejamento familiar, denunciar a violência obstétrica nos hospitais, porque seja aborto ou seja parto, ele precisa ser humanizado.
Direito das pessoas que querem ter maternidade, que seja o seu direito garantido e sem violência. E para aquelas que querem interromper a gestação, que seja feito com maior cuidado e com cuidado por parte do Estado. Então, além da defesa do aborto legal, defendemos planejamento familiar, ampliação das creches, escola pública de qualidade, saúde na sua integralidade. Isso faz parte da nossa agenda em todo o Brasil e também na América Latina. E estamos muito animadas com a experiência que aconteceu recentemente na França, né? A França garantiu essa semana o aborto na Constituição. Para nós é um avanço, porque aborto é um debate democrático e para nós precisa estar previsto nos códigos penais dos países. Beleza. Obrigada. Obrigado. Eu tô aqui com a Flávia, do Socialismo ao Barbárie e do Já Basta. E eu queria saber, primeiro, qual é a necessidade que vocês veem de estar construindo esse tipo de ato aqui hoje, com relação aos direitos que ainda faltam para as mulheres, direitos muito básicos, né? E especialmente a questão do aborto, acho que é um direito bem importante de defender, que vocês defendem bastante. Então, qual a importância de estar aqui hoje e defendendo como uma das pautas centrais o direito ao aborto? Bom, acho que o 8 de março é uma data fundamental de luta não só das mulheres, mas da classe trabalhadora como de conjunto, né? Porque quando a gente pensa nas mulheres, a gente está pensando no proletário do proletariado, a gente está pensando naquelas que são mais pauperizadas, que estão mais vulneráveis. Então, a cada crise que se abre no capitalismo, as principais vítimas, as vítimas dos ataques e dos reflexos mais graves são as mulheres, né? Então, diante de um mundo que está em completa crise em diversos âmbitos, a crise climática, a crise econômica, a crise social, a crise política, a gente vê uma sobrecarga de opressões e de superexploração e de ataques sobre as mulheres. Então, a gente tem visto as taxas de homicídio no Brasil caindo e as de feminicídio aumentando, violência sexual aumentando, a sensação de insegurança das mulheres aumentando, e com o avanço da extrema-direita, as mulheres têm sido vítimas cada vez mais frequentes e com maior intensidade. E quando a gente pensa a questão do aborto, que é lido pela direita e pelo governismo como uma pauta moral, na verdade é uma pauta que diz respeito diretamente à vida das mulheres, não é moral, não é de costume. A verdade é que hoje alguns milhares de reais separam as mulheres que podem fazer um aborto de forma segura e aquelas que podem acabar num corredor de hospital sangrando até morrer. Então, a legalização do aborto é um direito humano básico para as mulheres e que ainda não foi atingido em boa parte do mundo. E na Argentina, que as mulheres argentinas conseguiram arrancar esse direito com a Maré Verde, o Milei agora, o novo palhaço da extrema-direita, quer retirar esse direito. E para mim, pra gente, é fundamental travar uma luta internacional nesse sentido, manter o direito conquistado das mulheres e expandir a Maré Verde por toda a América Latina e por todo o mundo. Beleza, e só mais uma pergunta. A pauta da socialização do trabalho doméstico, dos trabalhos de cuidado, reprodutivos, é uma pauta que vem, infelizmente eu acho que não está tanto em voga, né, ultimamente, não está tão em evidência assim, mas ela foi uma pauta fundamental na Revolução Russa de 1917, que inclusive foi basicamente de onde veio a data 8 de março, né, no nosso calendário. E hoje em dia a gente vê gente falando de pagar por trabalho doméstico, já que é um setor importante da economia. Como vocês veem a questão da socialização do trabalho doméstico? Tem que ser um trabalho remunerado pelo Estado? Tem que ter outro modelo? Bom, o trabalho doméstico ele é um trabalho que é socialmente necessário, então ele precisa ser pensado na esfera social, na esfera produtiva, na esfera estatal, né? Então, basicamente, para que a gente consiga livrar as mulheres dos grilhões do trabalho doméstico, que acaba aprisionando em trabalhos que desenvolvem pouco do seu intelecto, pouco da sua capacidade de socialização, etc., é preciso pensar em algumas medidas.
não podemos apostar na ultraexploração de mulheres pobres e negras, né, que é o que muitas mulheres burguesas fazem. Eu não quero ter o trabalho doméstico, então eu pago de forma subremunerada, inclusive uma trabalhadora que não vai ter direitos. Pelo contrário, tem a ver com o Estado assumir essa bronca. Então é ter refeitório público, que é o programa das bolcheviques, é refeitório público em cada esquina, lavanderias públicas de roupa, enfim, creches públicas acima de tudo. Então é preciso garantir que o Estado tome para si os trabalhos relacionados à alimentação, a educação das crianças, para que de conjunto a população possa desfrutar melhor do seu tempo de vida, que é um tempo não renovável. Então, claro, ajuda bastante se os homens, avançando na sua consciência, tomam para si também o seu quinhão das tarefas domésticas, mas o Estado precisa, acima de tudo, pegar para si essas tarefas e criar equipamentos públicos de socialização do trabalho doméstico. Eu diria que é por aí que é como os bolcheviques responderam a questão e que segue em voga nos dias de hoje. Beleza, obrigado.